dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em nosso devocional de fé, em mais um dia, começando uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Estamos bem no iniciozinho de várias coisas novas. E isso nos lembra aquele versículo que diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas já ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Vamos viver em novidade de vida, vamos viver de fato um novo ano. Também vivendo novas atitudes, novos pensamentos, guiados pelo Espírito Santo. Vamos encontrar satisfação e direção para cada dia da nossa vida. Amém? Vamos consagrar este dia ao Senhor, dizer: Senhor, este dia pertence a Ti. Senhor, a minha vida pertence a Ti. Esta semana, este mês, este ano e todos os dias da minha existência pertencem a Ti. Faz deles aquilo que bem Te agradar. Eu me sujeito a Ti, eu me humilho diante de Ti e eu peço que o Teu Espírito esteja comigo em cada dia dessa jornada. Amém? 2023 será um ano maravilhoso para você. Estamos em uma jornada maravilhosa no livro de 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, seu discípulo na Bíblia. Estamos lendo aqui versículo por versículo, capítulo por capítulo e meditando. Então, bora lá continuarmos. Estamos em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler hoje do versículo 10 em diante. Diz assim: Você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, que tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições tive de suportar? Porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você, porém, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Olha só que palavras maravilhosas do apóstolo para o seu filho na fé. Ele começa lembrando que existe uma conduta, existe um exemplo que já foi lhe ensinado pelo próprio apóstolo. Ele diz: olha, siga aquilo que você viu em mim, no meu exemplo. Minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições que eu passei, me mantive firme. Você viu tudo isso. Queridos, como é bom quando podemos dizer para alguém: siga o meu exemplo. E isso não é arrogância da nossa parte quando de fato temos um bom exemplo a ser seguido. Digamos que você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Você trabalha e você sustenta a sua casa com o fruto do seu trabalho, você estudou, você prosperou, você cresceu. Não tem nada de errado de você dizer para um jovem: olha, se você quer ir bem na vida, economicamente, financeiramente, siga o meu exemplo. Acorde cedo, estude, trabalhe, se dedique, seja humilde, se esforce.
Também podemos falar isso quando somos exemplo de conduta, de fé, de perseverança, exemplo de uma devoção pessoal a Deus. Como é bom quando nós podemos olhar para alguém e dizer: sigam o meu exemplo. Porque o exemplo, ele arrasta. Sabe, as palavras não têm o mesmo poder que o exemplo tem. As palavras são poderosas e quando falamos algo para alguém, de fato há um poder nisso, principalmente na palavra que é a palavra de Deus. Porém, muito falarmos não adianta se nossa vida não for condizente com o que falamos. Precisamos ter uma vida prática, um cotidiano que condiga com aquilo que estamos ensinando. Do contrário, seremos nada mais, nada menos do que hipócritas. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e faz outra. Não, Deus não nos chamou para hipocrisia. Na época de Jesus havia um grupo muito hipócrita que eram os fariseus. E Jesus detestava eles, corrigia eles, repreendia eles. Jesus chegou a chamar eles de sepulcros caiados. Olha, vocês por fora são bonitos, tão bonitinhos, tão arrumados, mas lá por dentro só tem vermes e carne podre. Jesus estava querendo dizer o seguinte: não adianta vocês falarem bonito se vocês não tiverem vida prática condizente. Não adianta ir na igreja, bater palma, cantar louvores. Não adianta passar na rua e dizer a paz do Senhor, irmão. De pouco adianta usar essa roupa ou aquela, ou querer parecer uma pessoa de bem, se lá no dia a dia você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa desonesta, você não cumpre os seus compromissos, as dívidas que você assume, seus compromissos financeiros, você não é leal, você é fofoqueiro, você é ganancioso, e aí tantas outras coisas, violento. E aí violento não é só de soco, tapa, mas violento com palavras. De que adianta você se dizer um filho de Deus se na prática você é um filho do diabo? Oh, pastor Dionísio hoje está sendo pesado. Mas estou falando a verdade, queridos. É hora de corrigir as atitudes. Paulo está dizendo: olha para o meu exemplo. Que nós possamos também estarmos a tal ponto transformados por Cristo, ao ponto de olhar para os jovens e dizer: sigam o meu exemplo. Sem vergonha, sem medo do que vai acontecer. Também depois Paulo diz: olha, existem homens impostores, enganadores, mas permaneça firme naquilo que você aprendeu, nas sagradas letras que você conhece, que tornam você sábio para a salvação. É um tipo de sabedoria que traz salvação. É a sabedoria que vem da palavra de Deus. E aí ele diz que toda a escritura, e aqui a escritura está com E maiúsculo, é a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha só, não é só melhorado. Deus quer nos aperfeiçoar e nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, de tal forma seremos transformados que seremos a imagem de Cristo e poderemos fazer as obras de Deus, porque Deus nos transformou pelo seu poder e pela sua palavra. Amém? Vamos orar hoje, agradecendo a Deus pela palavra dele e pedindo que ele nos transforme de tal modo que possamos nos tornar também exemplo. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela penetra o nosso coração e ela revela atitudes, pensamentos, sentimentos, desejos que não condizem com a tua presença. Queremos ser transformados pela tua palavra. Nos dá nesse ano, Senhor, o desejo de ler a Bíblia e de aprender com ela, de sermos transformados, corrigidos por ela. Que não venhamos ler a Bíblia apenas buscando uma bênção, mas a maior bênção é recebermos o teu caráter, a transformação da nossa mentalidade, sentimentos, desejos. Pedimos hoje, Senhor, fala conosco pela tua palavra e transforma o nosso coração, molda o nosso coração dentro do teu padrão de santidade, a tal modo, Senhor, que possamos ser perfeitos e perfeitamente preparados para fazer o bem, que possamos nos tornar exemplos para os mais jovens,
para os nossos filhos, netos, bisnetos, para a geração que está vindo, possamos nos tornar, Senhor, filhos teus, que de fato têm um caráter parecido com o do Pai. Não queremos ser hipócritas, Senhor, perdoa-nos de toda hipocrisia. Transforma o nosso coração, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. E amanhã estamos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe com seus amigos e vamos crescer juntos no conhecimento da verdade.